Já se perguntou o que acontece depois da morte? Não, 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 desse jeito aí não. Isso aí é assunto para outra hora. Eu tô falando o que acontece juridicamente quando falecemos. A nossa vida, olhando a partir da área jurídica, é composta de uma série de direitos e deveres, sabe? Atribuídos a nós porque somos pessoas naturais. Como eu trouxe o termo pessoas naturais, terei de explicar ele. Pessoas naturais são todos aqueles que são seres humanos. Assunto quente esse, até porque a gente ainda não tem nenhuma Skynet para nos fazer pensar o contrário. Esse termo existe para nos diferenciar das pessoas jurídicas, que são, basicamente, quando certos coletivos são tratados como uma pessoa, para simplificar direitos e deveres também. Somos assim porque somos considerados sujeitos de direitos, ou seja, titulares de reivindicar certos direitos ao Estado. Todo ser humano, desde o seu nascimento, e até alguns casos, certos teóricos acreditam, que desde a sua concepção, quando ocorre a fertilização no óvulo, todo ser humano é titular de direitos, sendo os mais básicos os direitos de personalidade. Tá, Gabriel, agora eu entendi quando que eles surgem, mas e quando que eles acabam? Segundo o artigo 6º do Código Civil Brasileiro, a pessoa natural acaba com a morte. Semelhante ao casamento ou até a maioridade civil, ao passarmos pelo processo de óbito, coisa pra caramba muda a nossa vida. Surpreendente, eu sei. Como você deve imaginar, mesmo sendo o último, entre aspas, estágio de nossa vida, existe uma enorme transformação na nossa capacidade jurídica. Como a pessoa não fica muito disponível para responder juridicamente por si mesma, é se extinguir da capacidade jurídica dela. Isso significa que um monte de deveres que ela tinha anteriormente, como responsabilidade civil e poder familiar, né? Se o filho dela for preso, ela obviamente não vai ter que responder por ele. Se ela quiserem cobrar a pensão dela, por exemplo, não vai ser possível cobrar. Ocorre, né? Ocorre também a dissolução do casamento, já que também não acho que o morto esteja disponível para assinar divórcio. A não ser que você acredite que aquele filme lá da Noiva Cadáver é um documentário hiperrealista que reflete a realidade. Já na área patrimonial, que, sejamos honestos, é o que interessa para o Estado brasileiro, logo após a morte é feita uma coleta de todos os seus bens, para começar o processo de sucessão, né? O conjunto de bens que a pessoa tinha quando vivia se torna um inventário judicial, e é dali que retiram os pagamentos para todas as dívidas. Já na onda de falar sobre deveres, os contratos personalíssimos e as associações a empresas que envolvem a pessoa falecida também se extinguem, né? O contrato personalíssimo é um contrato onde apenas aquela pessoa pode cumprir. Por exemplo, a apresentação de um show de um cantor famoso. Se o cantor morrer, não tem como a outra pessoa ser colocada no lugar dele. Os contratos que já não são personalíssimos, como por exemplo pagamento de dívida, esses sim podem ser pegos e pagos a partir do inventário coletado da pessoa ou assumido por algum dos herdeiros dela, né? Tá, Gabriel, entendi. Mas e os direitos de personalidade que você falou ali em cima? Eles somem também? Assim, tem autores que falam que sim, né? Que eles se extinguem. Mas na realidade a gente vê que não é bem assim. Eu não posso sair usando o nome Pelé só porque ele morreu agora. Isso deixa um raciocínio até interessante, pelo menos pra mim. Porque, tipo, nós somos sujeitos de direito. Isso quer dizer, a gente é capaz de exercer um direito a maior parte das nossas vidas. Porém, a gente adquire esse direito, adquire direitos, na verdade, logo quando a gente é gerado, sabe? Afinal de contas, até aqueles que não nasceram têm direito à vida. Está no artigo 5º da Constituição Federal. Aqui a vida pode significar muita coisa de acordo com o autor que tu tá lendo. Mas geralmente entende que nós estamos cobertos pelo direito desde que nascemos e até depois da nossa morte. Afinal, também é considerado direito post-mortem. Ou seja, até mesmo depois da nossa morte, um dos direitos que são integrais à pessoa humana, como nome, honra, direito ao corpo e privacidade, continuam sendo respeitados. Até depois que não conseguimos exercer eles. É uma reflexão legal também, se tu parar pra pensar. Acaba sendo a única coisa que surge logo com a nossa concepção e dura depois da nossa morte. O direito de imagem, de personalidade,
diretamente afetam a nossa, entre aspas, segunda morte, como a turma diz por aí, né? Que é a imagem que deixamos quando morremos, o jeito que somos lembrados. Eu ao menos admito que eu acho um pensamento muito maneiro de se ir ao fundo.